Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Assim diz a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi a empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Lucas, esse é o nosso evangelho, essa é a nossa passagem bíblica. Lucas capítulo 15 nos fala sobre 3 parábolas de Jesus. Esse é um capítulo que reúne não apenas uma, mas um conjunto de parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, e agora essa que lemos, a parábola do filho perdido, também chamado o filho pródigo. As 3 parábolas, elas são distintas quanto aos elementos que as compõem, mas convergem para o mesmo tema. Possuem a mesma lição, trazem o mesmo princípio, a ideia de algo que foi perdido e que precisa ser reposicionado ao seu devido lugar, precisa encontrar um caminho de volta, precisa recalcular a rota. Na primeira parábola, nós temos o caso de uma ovelha que se perde. Haviam 100 ovelhas no aprisco, uma certa ovelha se perdeu. Na segunda parábola nós temos uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas. Das 10 dracmas, uma dessas moedas se perdeu. Eu quero que você entenda uma coisa. A parábola da ovelha e a parábola da dracma nos ensinam que nem sempre, quase tudo é igual a tudo. Nem sempre a falta de uma parte não é significativa. Ora, o que eu quero dizer, a mulher, por exemplo, que era dona de 10 dracmas, ela olha e se percebe com apenas 9. Não se contenta em ter 90%. Ela vai atrás da uma parte que se perdeu. O homem e o pastor que tinha 100 ovelhas, não se contenta com as 99. Ele vai atrás do 1% faltante, do 1% que se perdeu. Escuta aqui, olha o que eu vou te falar nessa hora. Deus, o Espírito Santo está falando com você. 99% não é 100%. 90% não é 100%. O todo tendo uma falta, uma parte ausente, não é o todo. Da mesma maneira na sua vida, não adianta o teu profissional estar bem, não adianta a tua network estar bem, não adianta o teu financeiro estar bem, se a tua paternidade não está, se a parcela chamada família não está, se a parcela chamada espiritual não está. Não adianta, querido, não adianta nós nos contentarmos com a maior parte e esquecer uma parte essencial. Deus está falando com você. Essa crise é um tempo de acordar. Nos dias difíceis, nós percebemos que há partes que são inegociáveis. Aquela uma dracma era inegociável. Aquela uma ovelha era inegociável.
Eu me pergunto o que é que está fora do lugar na tua vida. Será que é a tua vida espiritual? Será que é a tua vida emocional? Será que é a tua relação com os teus filhos? Será que é o teu casamento? Será que é o teu relacionamento com alguns amigos? Será que é um relacionamento com um pai, uma mãe? Eu não sei o que é, eu não sei o que está fora do lugar, mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, hoje é dia de tudo voltar ao seu lugar. É dia da moeda voltar à mão do dono. É dia da ovelha voltar para o aprisco, é dia do filho pródigo voltar para casa, é dia de ajuste, é dia de recalcular o caminho, recalcular a rota, é dia de você se encontrar, se achar no lugar que Deus criou para você viver. Quando eu olho especificamente a parábola do filho pródigo, eu noto que há uma diferença do filho pródigo para a moeda e para a ovelha. Ora, perceba, no caso da moeda, a mulher, dona da moeda, varreu a casa à procura dela e achou. No caso da ovelha, a ovelha se perde, mas é o pastor que procura pela ovelha. Mas no caso do filho pródigo, não é o pai que o procura. Ele precisa se levantar, ele precisa acordar. É ele que dá o primeiro passo, é ele que se coloca no caminho. O que eu estou falando para você é que na nossa vida há uma combinação. Há horas que Deus coloca a mão dele, há horas que Deus pelo seu Espírito varre a casa e persegue o nosso coração, mas a hora que eu e você precisa então acordar e saber que o passo, a atitude, a ação é nossa. Recalcular a rota começa com isso, com nós entendermos que há um caminhar que eu e você vamos ter que traçar. Mas para entendermos passos para recalcular a rota, eu quero primeiro mergulhar rapidamente com você na vida desse filho pródigo e identificar junto com você 3 perdas na vida dele. Porque escute bem, antes do filho pródigo se perder, ele perde algumas coisas. Aliás, nós podemos até colocar da seguinte maneira: porque ele perdeu tais coisas, então ele se perdeu. Guarda isso, 3 perdas na vida desse menino, o nosso chamado filho pródigo. Primeira perda, ele perde a dependência do pai. Ele perde a dependência do pai. A Bíblia fala que quando esse filho pródigo, esse filho pede ao seu pai a sua parte na herança e o pai concede a ele, passado um certo tempo, ele então vai para uma terra distante, ele se muda de local, de geografia. Note, o filho pródigo, o que ele queria não era dinheiro, porque dinheiro ele tinha, ele morava em uma casa rica, ele morava em uma casa cheia de possibilidades, uma casa farta. Não era dinheiro, o que ele queria era autonomia. Ele queria ser dono da própria vida. Ele queria ser o seu próprio dono. Ele queria ser independente. Ele não queria depender do pai. E por isso, ele não apenas toma o dinheiro é apenas um meio. É apenas uma forma de fazer o que ele de fato queria. Ser dono de si mesmo, tomar o seu caminho, viver a sua aventura, sem se importar com ninguém, sem se importar com afetos, vínculos, lealdade, alianças, compromissos. Eu me pergunto se não é isso que tem acontecido na sua vida. E se essa crise, esse tempo não tem feito você pensar, avaliar, perceber que essa tem sido uma perda na sua história. A perda da dependência do Pai Celestial. Se você não tem rompido com Deus, rompido com teu Pai Celestial, se você não tem tomado para si essa função, dono da sua vida, dono da sua história. Quantas pessoas falam, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu pego o dinheiro que eu quiser, eu faço acordo com quem eu quiser, eu transo com quem eu quiser, eu saio com quem eu quiser, eu durmo com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Sabe o que é isso? Filho pródigo. Você sabe o que é isso? Perda da dependência do Pai Celestial. Você sabe o que é isso? É você repetindo o erro de Adão, rompendo com Deus, querendo ser o teu próprio Deus. É o que esse cara faz. O filho pródigo não quer saber de ninguém, não quer saber do pai, não quer saber do irmão, não quer saber da casa. Ele vira a mesa da noite para o dia.
Tem gente que vai rompendo os vínculos, rompendo os compromissos, relativizando a sua aliança, relativizando os seus valores, relativizando as suas prioridades, vai chutando o pau da barraca. Eu quero viver minha vida, eu quero ter o meu tempo, eu quero ter umas férias de Deus, umas férias dos meus valores. Perda da dependência do pai. Olha isso, a segunda perda na vida desse rapaz. Ele perdeu o seu propósito. E eu sei que ele perdeu o propósito porque quando ele recebe a herança do pai, olha isso, ele recebe uma bolada, ele recebe uma boa quantia. E ao receber a quantia, ele poderia ter investido, ele poderia ter usado para algo útil, ele poderia ter construído um negócio, ele poderia ter feito um empreendimento, ele poderia ter concretizado um sonho, mas a Bíblia fala, o texto diz, e lá desperdiçou os seus bens, e gasta tudo. Como alguém desperdiça, como alguém gasta, eu falo para você, quando não temos propósito, o poder que recebemos é desperdiçado. Todo poder sem propósito é desperdiçado. Todo poder sem propósito é gastado, é jogado no lixo. Todo dom sem propósito vira desperdício. Todo talento sem propósito vira desperdício. Toda amizade sem propósito vira desperdício. Todo namoro sem propósito vira desperdício. Toda carreira profissional sem propósito vira desperdício. Todo ministério sem propósito vira desperdício. Qualquer possibilidade na tua vida sem propósito é desperdiçada. E é isso que acontece na vida dele. Quando ele sai de casa, ele sai cheio da grana e, portanto, cheio de opções. Porque você sabe que o poder nos dá opções. E é por isso que o verdadeiro teste do caráter se dá no poder. Porque quando não temos opção, também não temos escolha. Então, nosso caráter não é testado. Nosso caráter é testado quando nós temos opções. Nosso caráter é testado quando nós temos a opção de trair, a opção de abandonar, a opção de deixar, a opção. E quando você está com o bolso cheio, quando você está com a vida muito bem abastada, do ponto de vista material, é isso que acontece. Você tem opções. É por isso que tem gente que a cabeça vira quando está no topo, que se transforma em outra pessoa. Na vida desse cara ficou claro. Ele não tinha propósito. Ele perdeu o seu propósito. Amigo, antes de você perder o teu casamento, tudo começa quando você perde o teu propósito. Antes de você perder os teus filhos, tudo começa quando você perde o teu propósito. Antes de você perder o ministério, a sua vocação, o seu chamado, tudo começa quando você perde o seu propósito. Não pense você que o problema é a crise. Não pense você que o maior problema é o vírus. O vírus vem às vezes para revelar que tem falta de propósito nas nossas vidas. Perdas. A terceira perda que eu encontro na vida desse cara é uma perda de limites. Repito, ele perdeu a dependência do pai, ele perdeu o seu propósito, ele perdeu os seus limites. A Bíblia fala que ele foi para uma terra distante, lá ele viveu dissolutamente ou irresponsavelmente. No final do texto, o irmão mais velho daquele rapaz diz que ele esbanjou os bens com as prostitutas. Ou seja, ele foi viver uma vida louca, uma vida sem limite, uma vida sem regra, desregradamente. Você sabe o que é isso? Uma vida sem limites, uma vida onde nós achamos que podemos fazer o que quiser, desejar o que quiser, ir para onde quiser, se relacionar da maneira que quisermos. Quando o desejo, quando a vontade se torna o nosso Deus, quando o prazer se torna o nosso ídolo, quando o nosso estilo de vida passa a ser pautado por essa busca insana, pelo prazer imediato, momentâneo, por um hedonismo que nos escraviza, perdemos limites. O problema é que quando nós perdemos limites, o que acontece é a conta chega, a fatura vem. Por exemplo, quando nós comemos demais, não assim muito, não, quando nós comemos muito.
Porque quando nós comemos muito, a gente fica cheio. Mas a gente pensa que cabe um pouquinho mais, aí come um pouco mais. Aí fica estufado. Aí come um pouco mais. Aí fica empanzinado. Aí come um pouco mais. Aí fica entupido. Aí come um pouco mais. Aí tem uma indigestão. Porque a sua barriga tem limites. O único ser sem limites é Deus. Deus é o único que pode olhar, desejar e colocar para dentro dele o que ele quiser. E sempre haverá falta de limites, sempre tem espaço. A barriga de Deus é infinita. A minha, a sua é finita. A nossa barriga psicológica, emocional, a nossa barriga espiritual, existencial, querido, ela é limitada, ela tem um tamanho. Tem hora que o limite dá. Tem horas que não dá mais, que se você cruzar, é indigestão. É isso que esse rapaz agora vai começar a viver, as consequências da falta de limites. Versículo 14 diz que depois de ter gasto tudo, houve uma fome naquela região, e ele consegue um emprego cuidando de porcos. O problema é que porcos, naquela cultura, na cultura dos judeus, era um animal amaldiçoado. Ou seja, em outras palavras, ele começa a fazer aquilo que ele passou a vida falando, eu não vou fazer. Ele começa a entrar em um ambiente, a se lançar em coisas que ele foi criado aprendendo que não deveria fazer. O normal daquele mundo se tornou comum na vida daquele rapaz. Porcos, lama, a pocilga, se tornou o universo dele. Sabe o que acontece quando nós perdemos a dependência do nosso Pai Celestial? Quando rompemos com Ele, quando nós perdemos o nosso propósito, quando nós perdemos os nossos limites, nós nos enfiamos em uma pocilga também, nós nos enfiamos em uma pocilga moral, nós nos enfiamos em uma lama chamada pecado. A gente vai se acostumando com aquilo, aceitando qualquer coisa, aceitando um relacionamento abusivo, aceitando o caos, o conflito, a briga dentro de casa como algo normal. A gente vai aceitando toda essa lama, se acostumando com o cheiro, com a textura dessa desgraça de lama. A gente não consegue nem perceber, porque no começo incomoda, mas depois se torna comum, normal. Eu quero falar para você nessa hora, você que me escuta, no poder que há no nome de Jesus Cristo, Deus está falando com você. Esse normal não pode ser comum. Esse normal não pode ser comum. Será que você não está se sentindo confortável em uma lama que não é para você? É aqui que as coisas começam a mudar. É aqui que esse rapaz então vai começar a recalcular o caminho dele. E eu tenho 4 palavras que resumem o que significa recalcular a nossa vida e o nosso caminho. Primeiro, recalcular é refletir. Segundo, recalcular é reconhecer. Terceiro, recalcular é retornar. Quarto, recalcular é receber. Refletir, reconhecer, retornar, receber. Refletir. Tudo começa quando no verso de número 17, a Bíblia fala que caindo em si, perceba a força da expressão, caindo em si. Ele começa a falar consigo mesmo, ele começa a dizer para ele mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui passando fome. Ele para e reflete, ele para e pensa. Sabe o que acontece nas nossas vidas? A abundância, a fartura, o dia a dia, as festas, os momentos comuns, ordinários, vão por vezes roubando de mim e de você essa prática, essa disciplina tão importante, a disciplina da reflexão. A gente vai vivendo a vida no automático. Você entra em casa, sai de casa, segunda-feira vai para o trabalho, volta tarde, vai vivendo o teu dia e não percebe a pocilga que virou a vida dos teus filhos, a pocilga que virou o teu casamento, não percebe como está bagunçada, enlamaçada a tua moral. Se tornou normal, se tornou comum.
Você não percebe? Nós não temos como sociedade incentivos para parar. Nós temos incentivos para fazer, viver a vida no automático. Nós não paramos para fazer um check-up, não paramos para fazer uma autoanálise. Você não encontra ninguém no Instagram falando assim, fecha esse negócio, desliga esse telefone, vai para o teu quarto e vai avaliar a tua vida. Não. Os incentivos que recebemos continuamente é não pare, não desligue, não pare, não desligue, não pare, não pause, não contemple, não reflita. Essa arte de refletir, de mergulhar dentro de nós, ela está sendo perdida. Nós estamos nos tornando especialistas na vida do outro, na vida do blogueiro, na vida do youtuber, na vida dos famosos. Por sinal, nesse tempo de quarentena, tá bom de você parar de ver live e começar a ver a live do Espírito Santo. Deus quer falar com você e você fica nessa, procurando entretenimento. Sabe por que você procura isso? Porque isso é uma anestesia. É uma maneira de você não se deparar com você. Sabe por que a solitude te incomoda? Porque na solitude não tem trabalho, não tem bebida, não tem boate, não tem sexo, não tem. É por isso que incomoda você, porque não tem sexta-feira à noite para você esquecer as porcarias que você fez de segunda a sexta. Porque não tem happy hour com os amigos do trabalho para você esquecer a bagunça que anda a vida com os teus filhos. É por isso que incomoda você. É por isso que incomoda você, homem. Pegar a mão e colocar no prato porque você acha que só porque você é empresário, isso torna você mais do que um ser humano. Você acha o quê? A sua mulher é sua escrava? Você acha o quê? Você está pensando o quê? Você está pensando que dinheiro compra caráter na vida dos teus filhos? Compra não! Ou você é uma referência, ou você senta com eles, ou você coloca Jesus na vida dele, ou então daqui a 12 anos você vai ter que tirar ele de dentro de uma boca de fumo! Acorda, rapaz! Para refletir! Esse Netflix está roubando de você tempo de autorreflexão. Ei, Jesus! Eu vou pregar você querendo ou não, meu filho. Eu não sou Silvio Santos para distribuir para você alegrias falsas. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu estou aqui para incomodar a sua consciência. Eu estou aqui para falar para você, pai, mãe, filho, primo, avô. Jesus te ama. Ele tem um plano e nesse dia é hora das coisas voltarem para o lugar. É hora da moeda voltar para a mão do dono. É hora da ovelha voltar para o aprisco. E é hora do filho voltar para casa. É hora de você voltar para o seu lugar devido, volta para a sanidade, volta para o equilíbrio, em nome do Senhor Jesus. Reflete, ele caiu em si. Tudo começa quando você cai em si. Espírito Santo, me ajuda a pregar o final dessa mensagem agora. Que pessoas não desliguem esse vídeo, mas que elas escutem a tua voz. A pessoa, Senhor, ó Deus, escutando isso, precisando do sopro do teu Espírito, do toque do teu Espírito Santo. Eu não posso fazer ninguém refletir, só o Senhor. Foi Deus na vida do rapaz, filho pródigo, foi Deus e será sempre o Senhor. Ajuda-nos a cairmos em si. Enquanto o louvor retorna, eu quero seguir com esse segundo ponto. Reconhecer. A Bíblia diz assim, o homem falou, eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Sabe o que é isso? Ele reconhece. Ele não chega para o pai com desculpa. Ele não chega para a esposa dizendo, essa quarentena está me tirando o equilíbrio, por isso que eu estou sendo grosseiro. Ele não coloca a culpa. Ele não coloca a culpa nas finanças, ele não coloca a culpa em vírus, ele não coloca a culpa em crise, ele não coloca a culpa em reclusão, em isolamento, ele não coloca a culpa em ninguém.
Ele não coloca a culpa em ex-namorada, porque ela me dilacerou, frustrou meus sentimentos, acabou comigo, me traiu. Não coloca a culpa, não coloca. Não é mais hora de você terceirizar responsabilidades. Eu sou assim, eu estou escolhendo dessa maneira, eu estou seguindo essa rota, eu estou vivendo essa vida, eu vim parar aqui dessa forma. Sabe por quê? Por causa da minha infância, dos meus traumas, por causa do meu pai, por causa do meu noivo, porque eu já rompi 3 noivados. Pois Deus está falando com você. A tua história precisa ser o teu testemunho e não a tua prisão. Deus está falando com você, no nome de Jesus Cristo. Reconheça, diga: sou eu, Pai, sou eu. Eu vim parar nessa pocilga, eu fui mexer com porcos, eu me meti com lama, eu desperdicei tudo. Eu perdi. Eu perdi minha dependência do Pai, eu perdi o meu propósito, eu perdi os meus limites. Fui eu, foi ninguém não. Não foi porque pastor não me ligou, líder não me ligou, e não sei o que mais, e a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja não sei mais o que. É você, reconheça, reconhecer. E quando isso acontece, a Bíblia fala que a seguir, verso 18, ele levantou-se e foi para o seu Pai. Meu Deus, levantou-se e foi para o seu, meu Deus. Eu, pelo Espírito Santo, eu posso ouvir som de gente se levantando aí nessa hora. Pessoas se levantando aí no seu lugar, se levantando do comodismo para ação, se levantando da mordidão para o fervor, se levantando do medo para a fé, se levantando da dúvida para a confiança, se levantando do receio para a entrega, do conflito para a reconciliação, se levantando do pecado para o arrependimento. Se levante no nome de Jesus. Cara, que poder Carlinhos tem. A vontade humana. Tem gente que subestima isso. Não, se for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus. Amigo, deixa eu te falar, Deus te deu um negócio chamado vontade. E que coisa poderosa é quando você usa essa vontade em alinhamento com a vontade de Deus. Quando você diz: eu não vou esperar, eu não vou ficar aqui, eu não vou esperar que o Pai venha atrás de mim. Eu vou me levantar, eu vou recalcular, eu vou retomar meu caminho, eu vou recomeçar. Essa crise não vai passar pela minha vida sem deixar marcas. Eu vou voltar para onde eu não devia ter saído. É isso que está acontecendo aqui. Retornar. Irmão, no nome de Jesus, sabe o que acontece? Retornar acontece quando você entende o que é que não dá mais, por que é que não dá mais, com quem não dá mais. Dá mais para eu ficar nessa, não dá mais para insistir nesses caminhos, não dá. Por isso eu retorno. E quando ele retornou, assim diz a palavra de Deus, e o Pai o viu acima, bem de longe. O Pai o viu. Quem foi que viu? O Pai o viu. Movido por íntima compaixão, o Pai correu. Quem foi que correu? E então o Pai o abraçou. Quem foi que abraçou? E então o Pai o beijou. Quem foi que beijou? Oh, meu filho, olha aqui. O segredo está no Pai. O Pai que vê, o Pai que ama, o Pai que abraça, o Pai que beija, o Pai que acolhe, o Pai que prepara a festa. O segredo no Evangelho não é você, é o Pai. É o Pai. E quando o Pai, vem comigo, louvor, vem comigo, olha isso. E quando o Pai recebe o menino, Ele prepara uma festa, Ele prepara a mesa.
Ele não quer saber de desculpa, Ele não quer saber de discurso. Ele só quer que o menino aproveite. Tem anel para o teu dedo, tem calçado para você, meu filho, tem festa preparada. Esse é o último passo. Recebe, 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 recebe. Amigo, recebe perdão, recebe cura, recebe recomeço, recebe paz, recebe amor, recebe novidade de vida. Talvez você diga: João, eu não mereço, mas eu digo para você, não é sobre você, é sobre o Pai. O Pai que vê, o Pai que abraça, o Pai que beija, o Pai